Bom dia, chegamos ao nosso 12º módulo hoje, que é a terceira parte de funções recursivas, e nós vamos falar agora então sobre uso de funções recursivas para a geração de labirintos, que são jogos para diversão, né, para lazer. Então a ideia aqui é um labirinto, né? Então um labirinto como está aqui nas figuras, ele vai possuir aqui embaixo uma entrada e vai possuir uma saída. E a ideia então é criar uma rota que ligue então um ponto de entrada até um ponto de saída, tá? E aqui no meio desse labirinto então podem haver vários caminhos, né? Somente um deles vai levar à saída e todos os demais são justamente para dificultar esse processo. Então a pergunta é, como que eu posso gerar um labirinto desse de forma automatizada, de forma procedimental, ou seja, usando um algoritmo que eu simplesmente informo então onde está o ponto de entrada, onde está o ponto de saída, qual o tamanho do meu labirinto, e o programa então vai gerar para mim várias versões de labirintos diferentes, tá? A ideia aqui dessa aula de hoje não é mostrar o código-fonte, tá? Eu já mostrei esse programa funcionando lá no módulo 6, quando nós mostramos como fazer a depuração de funções recursivas, tá? Usando recursos gráficos, tá? Aqui então a ideia, como o meu objetivo é que vocês comecem a pensar em problemas mais complexos, também como foi lá no módulo 11, eu passei então vários exercícios bem mais elaborados de recursão. A ideia aqui então é dar um overview de como que é uma possível solução para a geração de labirintos. Deve existir outras milhões de soluções diferentes, tá? Vou mostrar aqui então a ideia geral de uma solução e fica então como trabalho para casa implementar essas ideias ou outras ideias diferentes e verificar então se o algoritmo consegue realmente gerar labirintos bons, labirintos ruins, tá? Enfim, justamente é um trabalho de pesquisa que vai desenvolver bastante a lógica de raciocínio e começar então a explorar toda aquela programação que nós já vimos até então para criar então algo mais complexo, tá? Então uma possível solução que eu implementei é a seguinte, tá? O algoritmo é quebrado em duas partes, tá? Uma que é muito semelhante a um flood fill, tá? Onde nós vamos ter então aqui uma matriz chamada matriz visitados, tá? Que é bem comum em problemas de grafos, tá? Onde quando você chega em uma posição, você marca como já estive aqui. O flood fill também faz isso. No momento que você pinta um pixel lá de vermelho, se a função recursiva voltar àquela posição, ela verifica, já está de vermelho, então já passei por aqui. Então a ideia é a mesma, tá? Eu poder marcar então células do meu labirinto. Aqui no caso, se não me engano, tem uma matriz de 18 por 18 células, tá? Então a ideia aqui tem uma matriz de 3 por 3. Então a ideia é eu ir marcando as células que eu já visitei para não visitar novamente. Então para isso eu vou criar aqui então uma matriz chamada de visitados, que ela tem apenas dois valores. Ou ela é 0 ou ela é 1. Ou seja, visitei aquela célula ou não. Só com isso eu não consigo gerar um labirinto, tá? Eu poderia fazer com isso um flood fill, tá? Como foi visto lá nos módulos 10 e módulo 11. Mas para fazer labirinto é um pouco mais complexo do que isso, tá? O próprio flood fill, ele também geraria um labirinto. Geraria sempre o mesmo, tá? Mas também geraria, só ele não vai gerar as paredes. Então para isso então que eu tenho duas partes da minha solução. Uma então, que é, como eu já falei, essa matriz que vai indicar células já visitadas, aqui no caso uma matriz 3 por 3, e uma segunda matriz então que representa as paredes, tá? Então todas essas linhas vermelhas que são as paredes que vão impedir que a linha saia para fora e que tenha uma solução única do ponto de entrada até o ponto de saída. Então, para isso aqui então, tem uma segunda matriz que eu chamei então de paredes, tá? Essa matriz também é uma matriz 3 por 3, que nem a de cima, só que ela tem mais uma dimensão 4, por quê? Para cada célula que está aqui em cima, aqui no caso tinha 3 por 3 células, para cada célula eu tenho que ter mais 4 posições que vão representar as paredes, ou seja, a parede da esquerda, a da direita, a de cima e a de baixo. Essas paredes também elas podem ter valor 0 ou 1, ou seja, se for 0, eu não tenho parede, então eu posso passar de uma célula para outra. Se tiver a parede, eu posso ou ir para cima ou ir para baixo, entendeu? Então essa então que é a ideia, então por isso eu criei então essa matriz aqui de paredes, tá?
Aqui no caso, para um labirinto de 3 por 3 células, eu vou ter então até 36 paredes que podem ser ativadas ou não. Tá? Então a parede da mesma forma tem um valor binário, então aqui poderia ser, se fosse uma linguagem C++, usar um tipo booleano. Aqui usei um tipo inteiro, tá? Não tem problema de memória porque o problema é bem pequeno. Então também poderia ter usado um tipo char, também representa um inteiro, também daria certo, mas por default eu botei um tipo inteiro, tá? Não tem diferença nenhuma. Qual é a ideia, então, desse algoritmo? Tá? Ele é bem mais complexo do que fazer o flood fill, bem mais complexo do que fazer lá a nossa quad tree, tá? Exceto, claro, se for uma quad tree, levando em consideração vértice T, refinamento, aí sim, pode ser bem mais complexo ainda. Qual é a ideia geral, então, do nosso labirinto? A ideia é, basicamente, seguir a mesma lógica de um flood fill. Nós vamos partir de uma posição, aqui no caso, aqui na minha figura, aqui, então a setinha vermelha, que vai indicar, por exemplo, né, a posição onde eu estou entrando no labirinto, tá? Que é uma posição que vocês podem setar em qualquer parte do labirinto, certo? E aí, então, eu estou indo aqui de uma célula para outra célula, tá? Então, eu tenho um ponto de partida, igualzinho o flood fill, e estou indo para... Escolhe uma direção, né, para baixo, para direita, para cima, para o lado, para ir para uma outra célula. Então, eu tenho que verificar inicialmente se essa nova célula que eu estou chegando, ela não foi visitada ainda. Ou, obviamente, eu não posso chegar naquela célula se tiver uma parede aqui, né, cortando aqui a minha seta vermelha. Então, se tiver uma parede, eu não posso ir para aquela posição. Então, sempre lembrando, né, que cada célula tem 4 paredes, né, uma em cima, uma abaixo, na esquerda e na direita. Então, eu tenho que fazer várias verificações se eu posso ir de uma célula para outra, se não tem uma parede. Então, se tiver um caminho aberto para ir de uma posição para outra, então eu posso avançar para frente, né? Na direção estipulada. Nesse momento, então, que eu chegar numa célula, o que eu tenho que fazer? Agora que vai ter milhões de soluções diferentes, tá? O que vocês fazem? A partir dessa posição, vocês podem ir para a direita, para a esquerda ou para cima. Vocês não podem voltar de onde vocês vieram, né? Então tem 3 opções que podem ser exploradas para, nesse caso, que eu vim de baixo para cima. Se eu vier de cima para baixo, eu não posso voltar para cima, tá? Então eu posso para a direita, para a esquerda ou para baixo. Então nesse momento, eu vou ter que gerar paredes apropriadas, ou seja, se eu decidir que eu não posso ir para a esquerda, então eu boto uma parede na célula da esquerda. Se eu não puder ir para cima, eu boto uma parede na parte de cima. Porém, e se eu tampar muitas paredes e não tiver como sair? Também não pode acontecer isso. E se eu tampar uma parede, que é a única parede que eu poderia continuar o meu fluxo, então não posso tampar. Então, nesse momento, vocês vão ver que vão ter várias e várias situações que têm que ser tratadas para garantir, então, que vai ser gerado um caminho de um ponto inicial até um ponto final, tá? E essas paredes, então, é que vão determinar a complexidade da solução do labirinto. Se é um labirinto bom, se é um labirinto ruim, se ele é mais fácil ou se ele é mais difícil, tá? Vocês vão ver que pequenas mudanças no algoritmo, na forma como ele vai, também aqui embaixo, gerar a recursão para se é direita, se é esquerda, ou, como eu já falei várias vezes, no flood fill, lá atrás, sempre ele segue a ordem. Primeiro vai para a direita, depois para a esquerda, depois para cima e depois para baixo. Porque eu simplesmente quero pintar. Mas agora o que me interessa é o caminho. Então, se eu puder modificar essa ordem de percorrimento a cada momento, pode ser que isso me leve a gerar labirintos mais elaborados, tá? Mais difíceis, ou não. Tá? Então, para isso é muito importante vocês verificar na internet imagens de labirintos. Vocês podem procurar no Google, assim vai aparecer muitas imagens, para ver os tipos de padrões que são gerados por diferentes algoritmos. Tá? Então, essa é a etapa assim, mais complexa do processo. Tá? Então, além das verificações para garantir que vai ser gerado um labirinto correto, também tem que verificar se a solução vai ser boa ou ruim, tá? Então aqui, usando o meu algoritmo que eu criei, como ele usa caminhos randômicos a cada iteração, então ele pode uma hora vir para a direita, depois começar a recursão para cima ou para baixo, tanto faz.
Então, cada vez que eu executo ele, ele gerou caminhos diferentes. Aqui nessa figura aqui da direita, ele decidiu andar em linha reta boa parte, depois ele fez um zigue-zague para baixo. A outra solução aqui, ele começou a andar para a direita, daqui ele começou a andar para a esquerda, e veio para baixo, para cima. Então, algumas soluções são melhores que outras, tá? Mas eu não parei para explorar em detalhes para garantir que ele consiga gerar soluções mais complexas. Por exemplo, em um dado momento, ele pode ter duas bifurcações, para a direita ou para a esquerda, e deixar as duas possibilidades, mas somente uma das duas que vai ter saída. Então, por isso que eu falei que é um trabalho assim, que exige bastante estudo, bastante teste, muita pesquisa em cima, para chegar a uma solução que seja interessante. Uma vez, então, que todas as funções recursivas percorreram todas as células e marcaram todas como visitadas, então o processo de geração do labirinto finalizou. Tá? E certamente depois uma delas vai chegar à minha porta, né, à minha saída. Então, quando chegar na minha saída, eu não vou poder trancar aquela parede, né, porque é a parede de saída. Então, mais algumas verificações que têm que ser tratadas. Após isso, então, basta desenhar o labirinto, que basicamente percorrer então a matriz de paredes. Se for pinta aquela parede. Se não for, não pinta, tá? O cálculo da posição das paredes é bem simples, né? Dada a indexação da matriz, basta multiplicar pelo tamanho da minha célula e você consegue, então, projetar aquela matriz em um espaço bidimensional e fazer, então, o desenho do nosso labirinto. Então, essa parte é bem simples, tá? Então, olha só. Então, essa que foi a ideia do módulo de hoje. Dar uma visão geral. Aqui eu mostrei, então, uma solução que eu fiz. Eu não gastei muitas horas para implementar isso aqui. Foram na faixa de umas 3 horas, mais ou menos, para achar uma solução e chegar a ter um resultado. Mas para criar realmente soluções boas, tá? Ainda exigiria muito mais esforço, tá? Então, como exercícios para esse módulo, então, é implementar então as ideias expostas que eu fiz aqui, explorar então outras formas, né? Da mesma forma, fazer verificação de labirintos inválidos, tá? A solução que eu gerei, aqui nesse caso, por exemplo, ela criou uma célula fechada, que é inacessível. Ou seja, essa célula aqui não tem como chegar nela. Então, caracteriza um labirinto fraco, né? Com problemas de formação. Então, também explorar formas de impedir que isso aconteça, tá? Então, tudo consiste em analisar a recursão, analisar a vizinhança de cada célula e se vai colocar paredes ou não. Obviamente, pode-se criar soluções bem mais elaboradas do que uma simples recursão para poder, por exemplo, criar mais rotas e mais alternativas, tá? Então, adicionar a randomicidade, ou seja, criar esquemas de ora andar em linha reta por várias células, dobrar à direita por várias células, ou a cada célula tomar decisões direita e esquerda randomicamente. Então, ver o que isso pode gerar. Estudar formações mais complexas, né? Como já comentei antes, aqueles padrões de muitas células alinhadas ou não, se isso fica mais fácil ou mais difícil de encontrar a solução. E aqui embaixo também explorar outras formas de labirinto, né? Tem labirintos na internet que você pode encontrar que são circulares, labirintos aqui em formato de hexaedros, tá? Com 6 lados, tá? Então, pode-se realmente criar coisas bem mais complexas. Mas tudo parte, então, de uma solução básica, de um domínio de funções recursivas, para então passar para trabalhos mais elaborados, tá? Com isso aqui, então, nós fechamos então mais um módulo, que é o módulo então de funções recursivas, e com isso então finalizamos essa aula aqui também.